A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos irmãos e um bom dia a todos vocês, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e hoje nós vamos falar aqui sobre o sermão profético, o princípio de dores, em Mateus 24 a seguir. Você que pode meditar conosco, ler a palavra de Deus, abra ela em livro de Mateus 24 e diz assim a palavra, o versículo 1 a seguir. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize a nós quando serão estas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e no fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vós hão de entregar para seres atormentados, matarão vós hão e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçarão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amém, meus queridos irmãos, por estas palavras. Meus amados irmãos, nós vemos aqui no início do capítulo 24, aqui que meus irmãos fala que quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos ali se aproximaram-se dele para mostrar a estrutura do templo. E Jesus ali diz para eles: Não vê tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o versículo 3 diz: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz a nós quando serão estas coisas, e que sinal haveria na tua vinda e no fim do mundo. Meus amados irmãos, Jesus aqui ele desperta os seus discípulos, né? Porque eles viram ali a estrutura do templo, bonitas, né? Prédios, né? Casas bonitas, luxuosos. Então, meus queridos irmãos, Jesus ali começa a falar para eles, porque eles observaram a estrutura do templo, e ali Jesus começa a lhe dizer para ele: em verdade vou dizer que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus queridos, que Jesus queria dizer isso? Que no fim do mundo haveria terremotos, tremores de terra, abalos. E nós estamos vendo nesses dias atuais em que vivemos a palavra se cumprindo,
Quantos locais, países atingidos por tremores, terremotos, maremotos, catástrofes espalhadas pelo mundo. E a palavra de Deus aí se cumprindo, meus queridos irmãos, a cada dia. E Deus querendo para nós trazer um alerta sobre esses sinais que estão cumprindo a cada dia, sobre esta palavra profética que Jesus deixou há mais de 2000 anos atrás para a igreja, para nós que moramos aqui nesta terra, que estamos enfiados nesta terra. Um dos sinais, meus queridos irmãos, que Jesus aqui nos alerta para nós é estarmos, meus queridos irmãos, atentos para a sua vinda. E ele diz mais, no versículo 4, e respondendo Jesus disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Quantas pessoas têm se passado já por Cristo, por Jesus? Isso é um dos sinais que faz com que a igreja fique mais atenta, mais vigilante. Nós, sendo a igreja de Cristo. O versículo 6 diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai-vos e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vemos guerras, que também é um dos sinais a qual a palavra de Deus mostra para nós. Rumores de guerra. E Jesus nos adverte para nós não nos assustar, ou isso é, você, eu, todos nós, a igreja, não a se assustar com esses sinais, porque isto é necessário que aconteça. Mas a Bíblia diz mais, ainda não é o fim. O versículo 7 traz para nós mais uma mensagem dizendo: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Também é um dos sinais a fome. Quem é rico, cada dia mais rico, mas quem é pobre, cada dia mais pobre. Ver crianças, meus queridos irmãos, muitas das vezes sem um pão, sem um alimento, sem roupa, descalços, nus. Porque muitas das vezes, meus queridos irmãos, existem pessoas que têm, mas não abrem a mão, não abrem o coração para ajudar. Até mesmo certas denominações, igrejas com títulos, com famas, com renomes conhecidos, não têm coragem de abrir a mão para ajudar o necessitado. E pedem muito, mas ajudam poucos ou quase nada. Estamos no tempo do fim e esta palavra está se cumprindo, que fala sobre fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas o Senhor diz: mas todas essas coisas são um princípio de dores. Isso é para nos alertar, meus queridos irmãos, sobre os sinais em que a Bíblia deixa para nós, a qual está se cumprindo a cada dia. Fomes, pestes, rumores, terremotos, maremotos, tudo isto é o cumprimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que todas essas coisas são um princípio de dores. O verso 9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas a gente por causa do meu nome. Quantas pessoas, né, meus queridos irmãos, odeiam pessoas que servem a Deus, odeiam os cristãos. Quantos cristãos no nosso tempo passado foram presos, mortos em arenas, em prisões,
chicoteados, amarrados, lançados às bestas feras, nas grandes arenas. Quantos cristãos perderam a sua vida, ou quem sabe no nosso dia também, nos dias de hoje. Olha o que a Bíblia diz para nós. O versículo 9 é: então vos hão de entregar para ser atormentados, matarão-vos e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Muitas das vezes a irmã está indo caminhando da igreja e de repente ela aceita Jesus, ou ele aceita Jesus, um jovem, uma jovem, e alguém ali começa a odiar, alguém ali começa a pisar, a humilhar. Isto, meus queridos irmãos, é o cumprimento também da palavra. Não se assuste quando alguém dizer que não vai com a tua cara, que não vai com você, que não gosta de você, que odeia a sua família, que odeia você. É a palavra de Deus a se cumprir a cada dia, meu querido, minha querida irmã. Não se assuste. Não fique querendo abandonar a Jesus por causa disso, porque a palavra tem que cumprir. Ela diz: matarão, a parte B, matarão a vós e sereis odiados de todas a gente por causa do meu nome. As pessoas que não temem a Deus, que não amam a Jesus, elas odeiam falar no nome de Cristo. E principalmente Satanás, ele odeia que o crente, que o cristão, que nós, que pregamos a palavra, Satanás odeia aqueles que falam, pronunciam o nome de Jesus. O verso 10 diz: e nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Veja, meus irmãos, a palavra de Deus a cada dia cumprindo em nossos dias. E muitas das vezes cumpre dentro da nossa própria casa, dos nossos próprios familiares. Quantos escândalos acontecendo aí, meus irmãos, no meio evangélico, que muitas das vezes afasta até mesmo a pessoa que muitas das vezes está com um plano, com um projeto de aceitar a Cristo, e vê os escândalos acontecendo por causa de muitos pastores, de muitos crentes. Talvez de nós, porque nós não damos bons testemunhos. Então, meus queridos irmãos, é necessário nós acordar, porque, meus queridos irmãos, a palavra, ela tem que se cumprir a cada dia, porque muitos estão escandalizando o Evangelho de Cristo, falsos profetas. Olha o que diz mais a palavra de Deus, né? O versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que vemos, meus queridos irmãos. Nós começamos no fogo, na chama, no Pentecoste, na doutrina, e muitas das vezes caem porque não querem, meus queridos irmãos, voltar, isto é, acertar suas vidas, voltar ao primeiro amor, e abandona, meus queridos irmãos, as primeiras obras. Isso acontece conosco, meus queridos irmãos, porque nós vivemos no mundo e as pessoas estão apegadas muito às vaidades, às tecnologias avançadas, e se esquece que Jesus continua sendo o mesmo. Os escândalos, as coisas que muitas das vezes crentes fazem, nós fazemos, que escandaliza a obra de Deus. Então, meus queridos irmãos, olha o que diz a Bíblia: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está acontecendo. Homens que pregavam o evangelho puro, homens que pregavam a palavra na verdade, hoje já não pregam mais. Estão acomodados com a vaidade, com o pecado. As suas igrejas estão totalmente fora dos padrões doutrinários da Bíblia Sagrada de Jesus. Um dos versículos que mais me chama a atenção, e ele tem se cumprido também em nossa vida. Não é no mundo, não, é na vida da igreja, na vida dos irmãos, das irmãs. E ele diz assim,
O 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. A igreja outrora era uma igreja firmada na doutrina, nos dons espirituais, mas a vaidade, o pecado aumentou e hoje a igreja está em decadência espiritual. A fé está lá embaixo. Mas o versículo 12 ainda traz para nós um despertamento, para nós avançar, para nós observar que nós seremos salvos se nós perseverar. Diz assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que significa esta palavra? É você continuar naquilo a qual você aprendeu, que eu aprendi. Não deixar que Satanás roube de nós a alegria, a paz da graça de Deus. Para nós ser salvos, devemos insistir, pedir a misericórdia de Deus para alcançar a salvação. O versículo 14, para nós fechar, diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gente, então virá o fim. Este evangelho vai chegar em cada cantinho desse mundo, para que as pessoas ouçam a palavra, aceitem a Cristo e possa ser salvo. Aí sim, diz a Bíblia, então virá o fim. O cumprimento, a palavra de Deus se fechará. Mas enquanto isso, meus queridos irmãos, a igreja, seja onde ela estiver, a igreja, não estou falando da igreja de 4 paredes, fechada. Eu estou falando de nós. Enquanto a igreja estiver na terra, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Mas não se esquecendo que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, e então virá o fim. Ninguém será... Naquele dia ninguém será, meus queridos irmãos, inocente. Todos vão ter que ouvir a palavra de Deus e não vão poder dizer que nunca ouviu. Porque hoje está tudo na palma das nossas mãos. Cabe a você e a mim ouvir e dar atenção à palavra de Deus, para que ela possa, e nós possamos, meus irmãos, estar vigilante, porque Jesus está voltando. E como diz a palavra de Deus, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então vamos ficar atentos, meus queridos irmãos, que esta palavra ela possa nós guardar na tábua do nosso coração, porque a palavra, meus queridos irmãos, está se cumprindo. Que Deus possa alertar a nós através dessa mensagem, ficarmos alerta, para que quando Ele se manifestar, não viemos a ficar, mas subir com Ele para a glória celestial. Que o Espírito Santo possa falar no teu coração. E se você ainda não aceitou a Jesus como seu único Salvador, corra enquanto antes, porque as portas vão fechar. Mas ela ainda está aberta. Quando a porta fechar, não haverá como sermos salvos. Vamos consertar as nossas veredas hoje, porque o amanhã não pertence a nós. Um bom dia a todos, um abraço do canal A Paz de Cristo. Fiquem todos com Deus.